Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, o programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional, que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Esse programa está sendo veiculado tanto na TV Batista Nacional, no YouTube, quanto no Spotify da Convenção Batista Nacional e também na Rede 316. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, @debatistas e @cbn.oficial. E aí aproveite que você está assistindo a gente, faz um print da tela, nos marque lá, e eu tenho certeza que assim você vai nos ajudar também a alcançar mais e mais pessoas. Pastor Natan Bezerra por aqui, entrevistando hoje a doutora Isildinha Muradas, né? Isildinha. Pedagoga, odontopediatra e participa da PEC, não foi isso? Tem uma... Eu fiz a PEC, né? Estudei na PEC, dei aula na PEC também. E é isso, sou casada. Eu gosto só de frisar sempre que o meu nome é Isildinha mesmo, Isildinha. Né? Porque parece, geralmente as pessoas pensam que é um apelido e tal. Não, é Isildinha. Meu nome é Isildinha no diminutivo. Eu costumo dizer que o Atilano, meu esposo, pastor Atilano, é meu resgatador, porque o meu nome é Isildinha Dias. Sim. Somente isso. E aí, hoje eu sou Isildinha Muradas, olha, Muradas dá uma empoderada aí no Isildinha, né? Coisa boa. Mas eu gosto muito, eu já me acostumei, na verdade, com o meu nome, e só de eu ter que explicar sempre já é uma coisa legal, eu acho que é bom. Sim. Muito bom, Né? Muito bom lhe receber aqui, então vamos lhe conhecer um pouquinho mais. Esposa do Atilano. Super te agradeço, né? É um prazer também estar aqui. Sou casada com o pastor Atilano Muradas há 38 anos, temos 2 filhos casados. Temos 3 netos, um tem 4 anos, outro tem 1 aninho e vai nascer um agora, está no forno, vai nascer essa semana, na outra aí, se Deus quiser. O Isaac vai estar estreando aí, é o Pedro, Davi e o Isaac. Que bênção, que bênção. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Você de casa pode acompanhar outros episódios que nós temos aqui do Debatistas. Temos 2 com Atilano Muradas, que é o marido da doutora Isildinha, e temos um também falando sobre o Ministério da Infância, o trabalho com as crianças na igreja, em que tanto a doutora Isildinha quanto o pastor Atilano participaram aqui conosco. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, que é o tema relacionado à proteção infantil, e que foi o tema abordado pela doutora aqui no livro O Diabo Quer Roubar, Matar e Destruir as Crianças, mas você pode impedir isso. Então, vamos já entrar aqui no tema, perguntando para a doutora, né, sobre o que o livro fala e o que ele motivou a escrever sobre ele, e aí depois a gente entra nos pormenores aí desse bate-papo. Ok. Então, o que me motivou, na verdade, foi assim, um senso de indignação total com tudo que vem acontecendo com as crianças hoje em dia, né? E esse tema, quando a gente fala o diabo quer matar, roubar e destruir as crianças, parece assim, vai sobre guerra espiritual, né? Só vamos expulsar o demônio das crianças, vamos ficar orando de noite e dia por causa das crianças. E isso é importante, é claro, né? Eu acho que o cristão vive em guerra espiritual, obviamente, né? Mas não é só isso, né? Eu falo aqui também de muitas estratégias, e aqui no capítulo 2 eu cito 13 estratégias que o diabo tem usado para matar, roubar e destruir as crianças, e que infelizmente muitas delas têm tido a ajuda de pais, de líderes, de pastores, de professores, de políticas, né? Infelizmente tem acontecido isso, e a minha indignação é muito grande com relação a tudo isso, e ver que muitas vezes os pais ainda, nem os pais e nem toda essa turma, né, que trabalha com as crianças, se dão conta disso, né, que isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos, e a gente vai deixando passar e vai até contribuindo com o diabo, vamos né, falar assim de forma bem forte e verdadeira, infelizmente. E acontece em todo lugar, né? Dentro de casa, nas igrejas, nas escolas, né? A criança hoje a gente não pode dizer que existe um lugar hoje seguro para as crianças, não existe esse lugar.
Infelizmente. Isso é triste, né? Porque muito a gente triste. observa dentro do próprio lar, muitas vezes com os pais ainda. Infelizmente, exatamente. O risco é terrível e o diabo se valendo de tudo isso, né? Como estratégia. Então, a senhora já trouxe aí para a gente alguns pontos. Então, quando se fala de proteção infantil, que é o título aqui do episódio, nós estamos falando de quê? Proteção infantil em que aspectos? Pois quando a gente fala, por exemplo, hoje se fala muito de abuso, existem vários tipos de abuso, né? Sim. Não só o sexual, que é o que está muito em voga hoje, né? Mas existe a negligência, né? Existe a violência física, o abuso emocional também, né? Violência verbal contra a criança. Então, tudo isso é um abuso. Sim. Porque às vezes a criança não sofreu um abuso sexual, mas ela ouve tanta coisa que denigre a imagem da criança como pessoa, como um ser humano, e ela cresce com tantos problemas que ela se torna uma pessoa problemática, né, por causa disso. E o abuso sexual hoje é uma coisa muito séria, né? O Brasil, infelizmente, nós temos um ranking aí de doer o coração, por exemplo. Nós somos campeão aqui na América do Sul, entre 20 países, né? Nós somos o número 1 em exploração sexual infantil na América do Sul. E nós somos o segundo lugar de 193 países que a ONU coloca, nós somos 193 países, nós somos em segundo lugar, exploração sexual infantil. Quer dizer, nós temos um ranking muito triste, né, com relação a isso no Brasil, e nós, como cristãos, muitas vezes não sabemos, ou a gente não acredita, não se dá conta, porque ser cristão é uma coisa maravilhosa mesmo. Se você não é cristão, querido, você precisa conhecer Jesus, porque não tem outro caminho para a gente ser feliz na vida. Sem Jesus não dá. Então, o cristão é um povo feliz, é um povo abençoado, mas às vezes é um povo acomodado, porque a gente está muito feliz dentro daquele mundo que a gente vive, né? Conhecendo a Deus e trazendo Deus para dentro da nossa casa, e às vezes a gente esquece que a gente tem uma missão, não só de frequentar a igreja, mas uma missão de levar esse conhecimento de Deus, né? E levar a vida com Jesus para outras pessoas também. Quando a gente fala sobre essa questão da proteção infantil, a senhora trouxe aqui aquilo que é muito forte, né? E a gente tem visto aí algumas reportagens, mas não parece que o número é tão alarmante quando a senhora coloca o Brasil como segundo do ranking, né? Agora, minha pergunta é: quais são os riscos que as nossas crianças estão sofrendo e quais são os grandes desafios dessa área? A senhora trabalha com isso, a gente sabe que é um campo muito controverso por envolver questões políticas, né? Inclusive a doutora Damares, que trabalha há muito tempo na área, foi quem prefaciou o seu livro, né? A senhora trabalha nessa vertente também, então a gente sabe que por ser um assunto que envolve a política, acaba muitas vezes por algumas pessoas, não, então aí talvez tenha uma fala exagerada, talvez a realidade não seja essa. Quando eu falo eu estou falando de um grupo geral, né? Nos convença dos riscos reais que as crianças estão sofrendo, porque às vezes a questão política faz com que algumas pessoas fiquem um pouco cegas ao que de fato está acontecendo, ou talvez não é bem assim, às vezes tem uma inflamação no discurso aí. Exatamente, até porque o que se torna lei está institucionalizado. Sim. O que é institucionalizado parece que não é errado, não é verdade? Se a lei aprova, tem essa questão, né? Como, por exemplo, nós temos a questão do aborto, essa tentativa, né? Sim. Aí de naturalizar, de se aprovar a lei do aborto, sim, né? Sim. E tal. E aí, quer dizer, se é lei aprovada, como que você vai acusar uma pessoa de alguma coisa, se está na lei, se ela pode? Só que a gente sabe que o que é certo, mesmo que todos estejam, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado,
mesmo que, né? Sim. Eu falei o contrário? Não, tá certo. O Tá certo é certo, o errado é errado, mesmo que seja lei. Mesmo que pronto. Mesmo que a legislação do país coloque como lei. Exatamente. Então, a gente tem que lembrar, como cristãos, nós estamos aqui falando como cristãos, como batistas, e a gente acredita na Bíblia, né? A Bíblia é a nossa Constituição, e é claro que nós respeitamos a Constituição do nosso país, nossos governantes e tudo mais, mas a gente tem aqui a lei de Deus que rege a nossa vida. Então, queridos, eu quero voltar aqui nos riscos, porque o risco de criança ser abusada, violentada, ele não começa só no ato em si. E aí eu vou voltar, então, aqui para isso que eu citei do livro, né, que eu coloquei aqui algumas estratégias que o diabo usa para roubar, matar e destruir as crianças. A primeira que eu coloquei aqui foi adultizar crianças. Isso, adultizar a criança nada mais é do que trazer a criança para o mundo do adulto. Situação que ela não tem maturidade nem espiritual, nem física, nem psicológica para viver. Né? Então, você vê hoje meninas... E isso, infelizmente, a mídia mostrando e usando crianças, né? Nas propagandas, em novelas, enfim, para trazer esse tipo de coisa. Por exemplo, crianças frequentando salão de beleza, a criança usando roupas totalmente inapropriadas. Sensualizando. Sensuais, roupas sensuais, roupas... inadequadas, né, para a idade e para a condição dela de criança. E aí o que acontece? Uma criança dessa, uma criança que é adultizada, ela se torna muito vulnerável, ela se torna uma presa fácil de um pedófilo, né? De um abusador. Então a gente precisa tomar cuidado, como que nós vestimos as crianças, e infelizmente esse tipo de perigo elas correm em todos os lugares. Você vê que mais de 80% dos abusos que acontecem dentro das famílias. Mais de 80%, né? Meu Deus. E a gente tem uma estatística de que 1 a cada 3 meninas, ela é abusada, ela sofre um abuso sexual até os 18 anos, até completar 18 anos, ela já sofreu, né? Sim. Um abuso. Isso quando não é aquele abuso que perdura aí por muitos anos e tudo, né? Então, é uma estatística muito séria. E aí e esse adultizar depende de quem? De quem está cuidando da criança. O diabo não vem investir os nossos filhos, né? O diabo não leva os nossos filhos para o salão de beleza, mas ele usa alguém para fazer isso. E aí os pais às vezes não se dão conta, né? Quando a gente escolhe, por exemplo, ouvir a criança, por exemplo, vamos para a igreja, a criança não quer ir, ela não está afim de ir, ela não quer ir e tal. Então não vai não, deixa ir. Não, deixa para lá, ela não quer ir. Ou seja, a gente está contribuindo com o diabo um dia a menos para a criança. E quando a gente fala de diabo, nós estamos falando do sistema, né? Não estamos falando daquela vozinha o tempo todo. O pai não fica ouvindo aquela. Quando você fala do diabo, você está falando do sistema em que a gente está envolvido. Exatamente, né? Exatamente, boa colocação. Porque senão a gente pensa assim, o diabo parece que vai sempre aparecer aquele. Sempre a gente vai estar sentindo uma opressão. Não é isso, né? É o que envolve a gente, né? Eu falo aqui também sobre, olha aqui, ó, a segunda estratégia que eu coloco, deturpar o conceito de sexualidade. Olha para você ver, as escolas hoje, com a desculpa de se ensinar educação sexual, tem promovido pornografia, ensinado e estimulado a criança a consumir, né? Então, ensinos que muitas vezes não condiz com a idade que a criança tem, né? Não tem maturidade ainda para estar aprendendo determinadas coisas, e a gente vê que isso está acontecendo nas escolas, né? Infelizmente, e vem, por exemplo, nós temos até hoje essa questão de livros inadequados, livros didáticos que vêm já pronto ali para estar ensinando as crianças, né? Coisas que é responsabilidade da família, né? Não é a responsabilidade da escola determinados assuntos. E a escola tem introduzido isso na vida das crianças e precocemente elas têm ficado erotizadas. Uma criança adultizada, ela se torna erotizada
porque a adultização, as roupas e tudo que envolve, né? Uma criança de 8, 10 anos usando maquiagem. Para que uma criança dessa usa maquiagem? Para ela parecer melhor, para ela se sentir bonita. Ela não precisa, né? Ela é uma criança. Às vezes a gente precisa tomar cuidado nos discursos também, né? A senhora, como pedagoga, nos ajude nisso. Eu, como pai também de 2 meninas, uma de 5 meses e uma de 4 anos. Porque às vezes a gente vai vendo o desenvolvimento da criança e tem alguns termos que a gente usa. Nossa, como ela está grande, olha como ela está moça. Nossa, olha como ela já sabe fazer isso, aquilo. Existem alguns termos que a gente pode evitar para auxiliar nisso? Com certeza. Por exemplo, essa questão que eu disse, quando a criança chega, às vezes, na igreja, toda arrumada assim, né, com uma roupa sensual, maquiada, e as próprias líderes, professores, né, da escola vai receber aquilo, uau, você tá linda, passa batom. Não, isso é um reforço negativo. Acaba incentivando até as outras que não fazem. É um reforço negativo. Mas e o que você vai falar? Você vai chegar para ela, que coisa horrorosa, quem pintou você, que coisa ridícula. Jamais você não pode fazer isso, né? Entendi. Então você vai abraçar a criança e vai falar, uau, então hoje você passou maquiagem. E aí, se possível, você dá uma sentadinha com ela, mas por que você passou maquiagem hoje, né? E aí a criança vai falar e tal. Mas você sabia que você nem precisa passar maquiagem? Primeiro, porque quem passa maquiagem é adulto, né? Isso é coisa de adulto fazer. E você não precisa, você já é linda como você é. Os adultos usam maquiagem até para esconder alguma coisa feia, sabia? Eu falo isso. É uma ruguinha que começa a aparecer ruga, uma espinha, uma coisa. Mas você não tem nada de feio. Você tá ótima, né? Então você não precisa. Você tá muito novinha. Vai estragar sua pele, né? Vai tal, entendeu? Tem várias maneiras da gente mostrar para ela que ela tem valor. E até porque com aquilo ali, com aquela atitude, tá ensinando a criança que o valor dela tá naquilo. Ela só é vista como bonita quando ela está naquela roupa, quando ela está com a maquiagem, né? E ela vai começando a ter um senso de desvalor. Desde pequenininha, né? Ela tem um senso de desvalor, porque se ela não estiver daquele jeito, né, parece que ela não está sendo valorizada. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque eles crescem com complexo de inferioridade. Porque se não tiver igual a todo mundo, né? É verdade. As outras pessoas não vão admirá-la. E não é verdade. Não, isso é sério. Outra estratégia aqui, ó, o diabo, eu coloco aqui, aplicar a doutrina dele nas escolas. Essas coisas todas que têm acontecido, né? Sim. E trazido assim, uma confusão mental até para a criança. Eles estão assim com problema até de identidade mesmo, né? Porque hoje eles podem, vamos dizer, eles são incentivados desde cedo. Você vê, tem escolas que distribuem preservativo para criança a partir de 11 anos de idade. A partir de 11. Estimulando, dizendo que eles têm o direito, né, de ter um relacionamento sexual pelo menos 2 vezes por semana. Como assim? 11 anos é uma criança, querido. É uma criança em todo sentido da palavra. Até na lei. Até na lei. O ECA diz que a criança é criança de 0 a 12 anos. Né? Ela é uma criança mesmo. Esses casos que a senhora traz para a gente são casos que a senhora cita no livro? Apresenta? Eu cito no livro. Né? Eu cito essas coisas no livro também. E aí eu cheguei esses dias, eu estava num posto de saúde, esses postos, né? Comunitários, e lá também você vê, tem ali o display onde qualquer um que chega pode tirar ali o seu preservativo. É qualquer um mesmo. Não existe uma classificação de idade. Não existe, está ali livre, né? A criança, o adolescente, qualquer um chega ali e pega. Então, quer dizer, isso... E por outro lado, a gente fica tentando combater o quê? A gravidez precoce. Mas você combate a gravidez precoce e estimula a criança a precocemente começar a vida sexual, né? Então, quer dizer, você vê que é antagônico uma coisa da outra. Seria uma tentativa... em vez de... Porque, assim, essa questão, quando a gente parte para questões políticas, é bem... já envolve algumas... Quando eu falo da questão política, é o que eu vou falar agora, né? Do que eu vou dizer agora. Porque a gente precisa desenvolver a educação para diminuir no quesito violência, né? Vamos trabalhar na educação, porque a educação é o melhor meio para mudar o mundo e tal, para que não haja violência e tal. Então, a educação. Não vamos diminuir
a maioridade penal, vamos investir na educação e tal. Mas quando você fala de educação na questão de doenças sexualmente transmissíveis, ou na questão do aborto, ou a questão da gravidez que envolve, parece que vai pelo caminho mais fácil, né? Então vamos colocar aqui preservativo para que evite-se a gravidez, ou tentar legalizar o aborto para facilitar de alguma forma isso. Mas não seria então caminhar pela mesma questão, que seria a educação, ao invés de erotizar ou de tentar caminhos mais fáceis como aborto, por aí vai? Trabalhar na educação dessas crianças e não erotizá-las, como a senhora tem trazido, né? Talvez pois seria o ideal e é o ideal, né? Eu sempre digo o seguinte, por mais que se eduque, que traga educação, que traga tudo isso, nós sabemos, e o povo também sabe, o povo no geral, sabe que se não tiver Deus nessa história, não vai acontecer nada. Entendeu? Porque a gente quer ensinar... Públicas, né? Não é só política pública, entendeu? Porque se não entrar Deus, a pessoa não muda de vida. Porque o que faz a pessoa ter consciência do que é errado, do que é pecado, que traz aquele sentimento, né, de, puxa, eu não devo fazer isso, porque eu vou me prejudicar, é a presença de Deus na vida de uma pessoa. É verdade. Então, o que é? Olha lá, aplicando a doutrina dele nas escolas, eu falo assim, gente, tiraram Deus das escolas completamente. Porque antigamente tinha os clubinhos, né, que a gente... podia evangelizar na escola, evangelizava os amigos, sentava lá na hora do intervalo para cantar, para falar da Bíblia. Não pode. Tudo isso é proibido hoje, né? Até os símbolos católicos Sim. e tal foram retirados, né? Porque tudo que lembra cristianismo tem que ser retirado. Porém, as escolas hoje ensinam o quê para as crianças? Todas as religiões de matriz africanas, né, vêm para cá. Então, nisso tudo está incluído religiões, feitiçaria, né? Vem o candomblé, cada um tem sua religião e a gente respeita, é lógico, mas dentro disso tudo vem mesmo muito misticismo e muito como que é? Deixa eu lembrar aqui uma expressão, muito nada a ver, sim. O crente é muito, né, muito radical e tal, muito nada a ver, diz que tem uma porta, uma das portas do inferno se chama nada a ver, né? Eu costumo dizer que foi o que a serpente falou para Eva, que é assim que deve ser, não, a gente nada a ver, deixa eu mostrar aqui para vocês o que realmente tem que ser. Né? Então, e aí, o que acontece? Vem com essas raízes e você sabe que eles levam as crianças, tem livros que tem poesias assim, exaltando, e vem, o satanismo está aí, vivo e ativo, infelizmente, entrando nas escolas mesmo, né? Nos Estados Unidos já faz parte, inclusive, muitas escolas já aderiram essa coisa de levar o ensino do satanismo para dentro das escolas. Como uma religião, né? Ali aceitável, né? Faz parte, né? O Estado é laico, né? Isso. Então... É um perigo muito grande. E aí as crianças levam para casa poesias exaltando a figura de Satanás, né? Mostrando o quanto que ele está ali presente na vida deles e tal. E eles são estimulados a aprender isso em casa não precisa compartilhar isso com seus pais. Meu Deus. Entendeu? Porque os pais vão ficar assustados, mesmo que eles não sejam cristãos, eles vão ficar até assustados, né? Alguns, pelo menos. Sim. Mas então eles são... o diabo entrando nas escolas. Outra coisa, por exemplo, estratégia que o diabo usa, isolar os membros da família. Parece que dentro da própria casa, você vê a família não tem comunhão mais. Raríssimo você vê uma família que faz refeições juntas, né, que passeiam juntos, e às vezes a desculpa que se dá é assim, mas passear é uma coisa muito caro, né? Ficar saindo com as crianças. Meu filho, a calçada nem cobra pedágio, você pega a mão das crianças e sai passeando, compra ali um sorvete de R$1, R$2, olha, senta na grama, sabe, bate papo com as crianças, pega uma bola, vai brincar de bola ali no gramado. É isso que as nossas crianças precisam, né? Mas fica todo mundo dentro de casa, cada um com seu celular na mão, e ninguém conversa com ninguém, né? Isso começou não é de hoje. Por isso que eu falo, às vezes, a gente perdeu o time, sabe? A gente não foi ligando, foi isso, foi tudo nada a ver, tudo era... é assim mesmo. E aí perde a mão. É assim mesmo, é cultura e tal. Hoje em dia é diferente, né? A gente vive
num tempo diferente e tal, mas a gente foi acostumando. Quando chegou a televisão, por exemplo, era uma televisão só na sala, mas todo mundo, em vez de conversar, sentar junto, cada um pegava o prato e sentava todo mundo na frente da televisão. É só a televisão que fala, a gente não podia nem conversar, porque senão atrapalha. Da televisão veio o computador, veio cada um tinha o seu, foi para os quartos, fecharam as portas, agora todo mundo tem um celular na mão. Você vê pais fazendo economia até de supermercado para poder trocar o celular do menino no final do ano, porque ele quer o celular tal, né, da geração não sei das quantas, e eles fazem isso, né? Eu tenho uma das estratégias aqui que eu coloco, que eu acho, na verdade, de tudo que eu falo, eu acho uma das piores, que é o diabo retirando dos pais a autoridade. O diabo, que eu digo, o sistema como um todo, leis e tudo mais, né? Quando veio aquela lei da palmada, eu sou totalmente contra a violência, né? Contra a criança, obviamente, mas a lei da palmada, e eu entendo às vezes que a gente tem que partir de alguma coisa, porque realmente tem gente que violenta a criança, que excede, né, na sua disciplina. E às vezes as pessoas falam que nós, os crentes, costumamos falar que tem que apanhar, porque a Bíblia diz que é para usar a vara, mas a própria Bíblia diz para a gente não se exceder a ponto de machucar ou matar a criança. Deus é perfeito. Também, e fala, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoqueis vossos filhos a ira, né? Então, a gente fala essas coisas, e aí o que acontece quando retira a autoridade dos pais, né? Vem essa questão de que o filho é que manda, o filho não pode ser contrariado. Você vê que a gente tem hoje uma geração fraca. Uma geração que, quando termina o namoro, um adolescente... quer se suicidar. E muitos se suicidam. Infelizmente, é muito triste dizer isso. Nós somos o 8º lugar no mundo em suicídio de jovens de 14 a 29 anos. Cara, é uma estatística pesadíssima. Olha a idade. E geralmente a idade de conflitos, né? Está acontecendo demais. E acontece, você vê nas escolas, uma coisa horrível, né? Essa invasão nas escolas que teve esses dias. Né? Agora, tudo é por quê? Porque o menino sofria bullying quando ele estudava aqui, aí ele resolveu aqui vir hoje matar todo mundo. O que é isso? Muitas vezes, talvez por não aprender a ouvir não em casa. Né? Não pode ser contrariado. A criança precisa ser contrariada. Ela precisa se frustrar, com isso, né? Porque ela tem que aprender. O mundo é assim, gente. É verdade. Um dia ela vai fazer um concurso e ela não vai passar. E ela vai ter que superar e começar a estudar de novo, porque o ano que vem tem de novo a prova, sabe? Agora, se qualquer coisa a pessoa, né? Por exemplo, casamento. Hoje em dia, se descasa... É uma coisa facílima. O povo não respeita mais isso. Por quê? Porque não aguenta. Não, é meu marido, né? Me irritei com ele, não quero ficar mais casado. Eu costumava dizer assim, antigamente a mulher queimava o feijão, o cara queria terminar. Hoje é o contrário, o marido queima o feijão, a mulher não quer mais ele. Ele está cozinhando. Mudou os papéis. Né? Os papéis trocados, né? Essa questão do feminismo. Poxa, o feminismo é uma tragédia para a família. É uma tragédia, né? Para a família, porque a gente não... gente, a mulher já conquistou tanto espaço e é maravilhoso, e eu não sou contra isso. A mulher tem que ter uma profissão, tem que ajudar. A gente vive numa época tão diferente, tá? Ótimo, maravilhoso. Mas quando você entende o que é o casamento, o que é a cumplicidade do casamento, né? O homem, mulher, os filhos. Uma das coisas que eu falo que causa muita separação de casais, e a estatística é grande nessa questão, é quando o casal não concorda na educação dos filhos. Eles precisam concordar, conversar. O casal precisa conversar. Né? Precisa acertar o que é certo e o que não é certo ali, para dentro da família deles, para quando um der uma ordem, o outro não desfazer a ordem dada. Pode até ser, eu costumo dizer isso, que às vezes um pega pesado demais, né? E a gente acaba, poxa, não precisava tanto e tal, mas deixa para conversar depois. Se ele já disse não, depois você conversa, olha, você podia ter maneirado e tal. Não, verdade, então na próxima a gente, né? E tal, porque tem uma briga, eles começam a brigar ali na frente da criança.
Não, tem que deixar. Ah, não tem nada a ver, você está exagerando. Então, a criança fica sem parâmetro de autoridade na casa. Ou seja, os dois estão batendo cabeça, ninguém manda, ou seja, ninguém manda em mim. Né? E daqui a pouco eles fazem o que eles quiserem. E isso começa muito cedo dentro da casa, quando a criança é pequenininha e quer dormir no quarto do pai e da mãe, e pronto. Então, vai dormir na cama da mamãe. Cara, isso não é saudável, sabe? Cama compartilhada nunca foi totalmente segura. Não é seguro por vários motivos, né? Até o perigo mesmo de você matar uma criança quando você está dormindo e né, machucar a criança. E para o casal, para a vida do casal é péssimo, né? A criança fica ali e cresce uma criança insegura. Isso já é mais que provado que a criança fica insegura, porque ela não está nem acostumada a dormir sozinha. Né? Ela é uma criança que precisa ser trabalhado depois no futuro aí, porque teve esse hábito, né? Esse hábito ruim de dormir na cama dos seus pais, até ficar... Tem quase adolescente que dorme junto com pai e mãe. Né? Então, é muito, muito sério isso. Isso é o quê? Isso é falta de autoridade. Né? Aproveitando essa questão bem prática. Conclua. Só completar. Quando um pai ou uma mãe chega num self-service, pega uma criança de 2 anos de idade no colo e sai perguntando para ele, você quer isso? Não, você quer isso? Não, você quer isso? Não. Ele não quer, ele só quer aquilo que... Mas o que é bom para a saúde dele? O que vai nutrir essa criança? Quem sabe é o pai e a mãe. Então, quem faz o prato de uma criança de 2 anos é o pai e a mãe. Né? Então, ficou sem autoridade. Porque é só a criança que manda. Ela come o que ela quer, não o que ela precisa. Entendi. Não, essa questão prática que eu gostaria de trazer é qual seria uma idade boa, então? Geralmente, o ideal é que o bebê, desde cedo... seja no berço e tal. Qual o seu aconselhamento para algum pai ou mãe que esteja nos assistindo? E, de repente, tem isso. Não, o bebê está aqui, vai ficar com a gente. Com qual idade ele vai para o quarto dele? Qual seria o aconselhamento que a senhora poderia deixar aí para a gente? Então, eu entendo que, olha, os 3 primeiros meses são bem difíceis. Você é pai também, suas crianças são pequenininhas, inclusive. Está recente, está tudo fresquinho nessa cabeça. Estou com um bebezinho de 5 meses. O que a senhora falar já ajuda bastante. Então olha para você ver. Eu penso que até uns 3 meses de idade, a criança pode dormir no quarto com os pais. Porque realmente precisa muito. A mãe levanta para amamentar, né? Então tá ali fácil, mas do ladinho. Não precisa ser na cama. No nosso caso, a gente tem um bercinho que fica bem do lado da cama. Coladinho ali, né? Que facilita muito a noite e tal. E até porque é um tempo que a gente realmente está assim, preocupado. O que vai acontecer com a criança à noite, né? Ela é muito novinha e tal. Depois desses 3 meses, a criança já vai... né, começando a criar um ritmo à noite para dormir, as mamadas vão se esparçando mais, é o momento de botar no quarto para dormir, claro, um quarto próximo ali, com as portas abertas, a gente vai estar tendo o controle ali, né? E quando tem o irmãozinho, complica um pouquinho, né? Porque aí o irmãozinho vê que o pequenininho vai dormir no quarto com a minha mãe e eu vou ter que dormir aqui. Então, é uma coisa a se conversar ali com os dois, né? Eu tive filhos assim, né? E o meu é quase 4 anos de diferença um do outro. Então, o meu mais velho, já dormia no quartinho dele, no bercinho dele, e chegou o outro. Então, o outro ficava no bercinho do lado e eu ficava no quarto com o maior até ele dormir, explicava para ele que o neném vai ficar lá porque às vezes a mamãe precisa levantar para dar mamar para ele e tal, mas daqui uns dias ele vai vir para dormir aqui. O bercinho dele já estava no mesmo quarto, né? Eu estou vivendo essa fase do mesmo jeito. A Isabela, com 4 anos, dorme no quartinho dela, o berço já está lá e a Liz no bercinho do lado, né? Aí a gente já começou esse processo. De tarde, a minha esposa já está colocando a Liz para dormir lá no bercinho, no quarto dela, já para começar já esse processo de sair do nosso quarto para ir para o outro quarto. E isso é maravilhoso, assim, porque a maiorzinha fica feliz, porque ela já se acha, uau, tá dormindo comigo. Então ela já acha assim, que já está fazendo parte do processo de ajudar, né? À noite está ali. E a gente fala, ó, a mamãe vai colocar o neném aqui porque eu sei que você tá aqui, né, e tal. E se ela precisar, ela vai chamar você chama a mamãe. Quase nunca isso acontece, né, porque eles dormem mesmo. É verdade. Mas, enfim, é essa coisa de estar levando para lá. E eu sou totalmente a favor de que a criança tem que ter seu quarto, tem que dormir no seu quarto, né? Isso
para o casal, gente. Sim. Tem gente que é contra, e agora nós estamos entrando numa fase onde o pessoal da psicologia vem para cima, assim, sim. que não tem que ser, porque imagina, o neném ficou 9 meses dentro da barriga da mãe, agora do nada vai separar, e parece que a gente está assim, não ama a criança, e uma coisa tem nada a ver com a outra. Amar o seu filho é cuidar dele, é estar próximo, é ele ter segurança em você como pai e mãe, né? Porque tem um monte de pai e mãe que bota o filho para dormir junto, mas as outras coisas na vida da criança correm de qualquer maneira. Ele vai para a escola, a mãe nunca vai numa reunião de pais, né, de pais, os pais, os professores, nem os professores da igreja, muitos pais não conhecem, né? A criança come o que quer, assiste televisão quando quer, fica com o celular na mão o dia inteiro, e aí vai dormir junto, porque a mamãe ama. Não, a mamãe não ama. Olha aí. Né? Então... realmente, são momentos difíceis que a gente vive. A senhora apresentou alguns pontos. Eu queria entrar em um aqui, que talvez seja um pouco polêmico aí por conta do que a gente vive também, e envolve questões políticas, mas qual a sua opinião sobre o homeschooling? Como pedagoga, traga para a gente aí os prós e contras, de repente, pensando de tudo que está acontecendo nas escolas, para muitas pessoas tem sido uma alternativa, né? Só que aí cai em leis, e muitas outras questões que envolvem isso. A senhora poderia trazer para a gente um pouquinho da sua opinião sobre isso? Então, o homeschooling, na verdade, qualquer um pode fazer. Sim. Qualquer um pode fazer. A gente tem essas leis e tudo, mas já está mais que provado que se você provar lá que você está passando as matérias, ensinando direitinho, as crianças e tal, pode fazer. Mas eu, particularmente, eu penso que nem todos os pais estão preparados para fazer um homeschooling. Sim. A sua fala para a gente vai ser bom, porque como a senhora é alguém que defende, então eu acredito que muitos pais que pensam em fazer homeschooling são alguém que está aqui coadunando com esse mesmo pensamento. Mas seria bom realmente a senhora trazer então aqui esse contraponto. Os pais que têm condição de fazer o homeschooling, ótimo, mas tem que ter uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Muito grande, porque a criança não vai para a escola, mas a criança vai ter que aprender. Agora, quem tem essa condição de trabalhar essa questão, olha, nós temos muitos pais ainda no Brasil que pouco leem. Sim. Tem pais analfabetos, na verdade. Sim. Então, se você pensar, uns pais assim, eles podem até, de repente, estar preocupados com tudo que está acontecendo na escola, mas será que eles têm condição de fazer um homeschooling? Né, de acompanhar o desenvolvimento cognitivo da criança ali, né? Então, é difícil a gente pensar num país como o nosso, em que a educação ainda é muito, né, precária. Não que nos Estados Unidos não seja, viu? Nos Estados Unidos também a gente às vezes gosta de exaltar muito os Estados Unidos, mas a educação lá também não é grande coisa, mas lá já existe a cultura do homeschooling. Entendi. Né? Existe essa cultura. E para fazer um homeschooling, tem que se dedicar, a mãe não vai poder ficar trabalhando fora, né? Tem que ter o tempo de estudo com a criança, e a criança não pode se limitar a ver só o que está ali no livro, tem que ter conhecimentos gerais, tem que ter... Então, por isso que eu acho que não são todos os pais que estão aptos a fazer um homeschooling, né? Mas que é uma coisa boa, apesar de que eu gosto muito da escola. Sim. Eu não sou contra a escola de jeito nenhum. Para não ter aquele risco da alienação, como você colocou também no outro episódio, né? Ainda que os pais tenham condições, a criança pode ficar só em um mundo... Sabe, muito restrito. Restrito, né? Quando a gente percebe isso, inclusive, com crianças que estudam em escolas confessionais. Nós, cristãos, gostamos de colocar as crianças em escolas confessionais, porque vai seguir a mesma linha nossa, né? De Bíblia, de Deus, de tal... Porém, a gente tem que estar sempre lembrando que os nossos filhos não podem crescer numa bolha. Sim. Né? Eles são cristãos e eles vão servir a Deus num mundo perverso, pervertido, e eles vão entrar nesse mundo que a gente vive. Né? Exatamente. Então, o que a gente tem que ensinar para a nossa criança é ser cristão independentemente da situação que a gente está vivendo, e independentemente do meio que você está vivendo. Né? Porque às vezes você cria uma criança tão alienada e quando ela chega ali, quando você tira ela de um confessional, por exemplo, estudou até, vamos dizer, o primeiro grau inteiro ali, né? E depois quando vai para o ensino médio,
né, o fundamental, né, que fala que estudou o fundamental ali, depois vai para o ensino médio, para uma escola secular que não tem compromisso nenhum. E aí, o que acontece? É um choque para ele muito grande. Verdade. Né? Então, ele tem que saber viver ali, ele tem que aprender a viver no mundo, né? Então, o ideal a senhora não é contra o homeschooling, mas também, a senhora é a favor do homeschooling, mas não é contra a escola tradicional. Não, né? Não sou contra, assim, eu não sou contra a escola de forma nenhuma, eu sou contra o que se tem ensinado nas escolas hoje. Então, né, que o ideal... foge, às vezes, daquilo que a família quer para a criança, né? Essa coisa da ideologia de gênero, totalmente contra isso. A questão da religião, por exemplo. Eles não querem levar a Bíblia porque a Bíblia é cristã e tal, nada de cristianismo dentro das igrejas. Então nada de outra coisa também. Né? Porque se o Estado é laico, cada família vai cuidar dessa questão na vida das crianças. E não é isso que tem acontecido. Eles tiram o cristianismo, mas as outras coisas estão entrando. As outras religiões, né? É uma coisa difícil para os pais. É né? complicado. Porque aí vem também com aquela ideia, né? Não, é porque elas foram relegadas a um espaço... Elas não tinham espaço e agora a gente traz. Mas só que se traz ela, não pode tirar a Bíblia, né? Exato. Não pode tirar aquilo que também faz parte da nossa cultura. Exatamente. A erotização das crianças que tem sido promovida nas escolas até por shows de artistas, esses MC, de tudo quanto é coisa. Em nome da cultura, né? Em nome da cultura, né? E você vê, levam crianças para museus, para não sei o quê, para ver obras de arte, que quando você vai ver, aquilo de arte não tem nada. É erotização pura ali para as crianças. Ou seja, então esse tipo de coisa é difícil? É difícil. Agora, quando você pensa na escola, como um professor ali ensinando gramática, ensinando, né, geografia, é uma coisa boa. É uma coisa boa. E o convívio das crianças com amigos e tal, é uma coisa boa? É uma coisa boa. O problema é supervisionar tudo que está acontecendo. Essa questão dos banheiros, por exemplo, é um problema muito sério que está pegando nas escolas. Né? Porque você manda sua criança para a escola e ela vai usar um banheiro que agora o homem pode usar, né? Os adolescentes e as crianças, os meninos e meninas, todo mundo junto. Quer dizer, é uma coisa preocupante. O ideal, então, é o pai manter-se próximo, porque assim também, a gente observa também alguns pais, a senhora colocou acho que alguns outros exemplos aí, que no caso da psicologia, né? Não, a minha criança dorme comigo e tal, mas depois esquece da criança no resto da vida. Por outro lado, acontece aqueles pais que vão para o Facebook, para as redes sociais, se manifestam contra tudo isso que está acontecendo, mas em casa esquece do filho. Exato. Até reposta, né? Você vê o pessoal repostando coisas assim, porque está acontecendo isso, mas aí quando é fazer o quê, né? A escola dele é assim mesmo. Fala assim, tá compartilhando o vídeo, o Debatistas falou sobre o tema de proteção, compartilha, mas às vezes não está acompanhando o filho lado a lado, não tá também instruindo o filho, porque às vezes é isso, a gente está falando contra o sistema, mas a criança assiste o que quer, acaba consumindo aquilo que está sendo falado. Você não está ali educando, falando, ensinando, né? Sabe? E não está vendo. Porque isso é mais trabalhoso às vezes, né? Esse trabalho dentro de casa às vezes é mais complicado, porque na rede social a gente faz um post lá, dá a nossa opinião, em 30 minutos, 20 minutos você faz isso. Agora o trabalho com o filho em casa é mais árduo. Exatamente. Aí o que se faz hoje em dia? Porque os pais às vezes estão cansados, querem sossego. Uma boa forma de sossego é dar o celular na mão dele. Meu Deus, Entendeu? Ele fica quietinho lá. E aí está consumindo tudo. Outra coisa, privacidade. O filho se tranca no quarto, adolescente às vezes. Cara, tem muito adolescente que já se suicidou nos quartos. Meu Deus. Entendeu? Porque eles estão com jogos violentos, apologia mesmo ao suicídio, apologia à violência, apologia à erotização. E quantas meninas e meninos também, né, que são aliciados aí, né, para exploração sexual, para o tráfico de drogas, ali no computador dentro da casa dele. Então, quer dizer, é um perigo que a criança está correndo. Ele não corre só o risco de um abuso sexual de uma pessoa da família. Não, ele corre o risco de sofrer isso tudo dentro de casa. Então, a gente até costuma dizer que nós temos hoje muitos filhos órfãos de pais vivos. Verdade. Os filhos estão sozinhos em casa.
Por isso se envolve com droga com muita facilidade, né? Porque os pais não pegam pesado, você fica sempre achando que, né, nada a ver, não, isso é cultura e tal, né? Tem que ser claro. E hoje não tem essa de que, ele só tem 9 anos, ele é muito novo. Com 9 anos ele sabe tudo e ele sabe mais do que o pai e a mãe imaginam, porque ele vê na internet, ele vê com os amigos, eles praticam as coisas na escola. Então, hoje em dia, apesar do mundo hoje muito mais corrido e parece que o tempo da gente diminuiu, hoje você precisa cuidar muito mais e ser muito mais presente na vida dos seus filhos. Verdade. Doutora, a gente está finalizando e eu gostaria de fazer uma última pergunta, como a igreja, às vezes por ser um tema delicado, e até mesmo a gente está falando sobre esse assunto aqui no YouTube, está passando, né, nas redes sociais, mas às vezes as igrejas com suas transmissões e às vezes com o discipulado um pouco defasado, talvez complique um pouco, mas quais seriam algumas ideias que a senhora poderia trazer que a igreja poderia atuar nessa proteção com as crianças, de repente ali com as famílias? Quais seriam algumas dicas? Então, primeiro é falar sobre isso na igreja, né? Falar sobre Primeiro isso. ponto, né? Tocar no assunto, né? Tocar no assunto. Tem que tocar no assunto, tem que trazer pessoas, né? Para dar palestra, para fazer palestra para as famílias, para a liderança. É uma tristeza de se ver. Por exemplo, eu sou convidada muito para isso. Mas aí, quando você chega lá, tá o pessoal do Ministério com as Crianças estão lá, mas os pais não foram, os pastores e líderes da igreja não foram, né? Então, fica um negócio pela metade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão ali, que são os professores, né, que trabalham ali com as crianças, eles não têm autoridade para tomar decisões na igreja. Quem tem autoridade para tomar decisões é a liderança da igreja. Então, a liderança precisa entender que eles precisam ser presentes, né? E trazer pessoas capazes para ensinar, para mostrar como que a gente pode evitar, por exemplo, que um abuso aconteça aqui dentro, porque muitos acontecem. Infelizmente, inclusive, tem muitos relatos aí, vindo de cima para baixo, né? Pastores e padres, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão, né? E ensinar para quem trabalha nos ministérios, porque você vê assim, ministério com crianças em algumas igrejas, que tem gente, e eu estou falando isso com conhecimento de causa, é claro que eu não vou citar nomes, mas tem gente que nem crente mas trabalha no ministério com as crianças na igreja. Entendeu? Porque qualquer um serve, entre aspas, né? Não, é só para ficar com as crianças. Não, o ministério com crianças na igreja é uma coisa seríssima. É uma agência de treinamento de líderes ali, é onde a gente está firmando os passos da criança com Deus, né? Onde a gente está ensinando a palavra de Deus para as crianças, ensinando as crianças a se defenderem. Sim. Porque a gente tem um ensino para a liderança toda e tem um ensino também. O que ensinar para as crianças? Nós também temos esse papel de ensinar as crianças, né, a se comportarem, a se defenderem nas escolas, né, quando a criança está passeando num shopping, por exemplo, como que ela vai ter que agir, né? Entrou num banheiro, por exemplo, deu de cara com um homem, o que você vai fazer? Sim, né? Isso é importantíssimo. É muito importante. Eu estou na fase de tentar ali também falar para minha filha. Ela começou a estudar agora, foi para a escola, né? Assim, é um momento delicado, né? Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu estava falando para ela, existem, porque ela é muito conversa com todo mundo e sorri, e é bem cativante, né? Eu falo, nem todo mundo que oferece ajuda, né? De repente, se algum adulto, você tiver lá, algum adulto aparecer para você e a gente não vê, cuidado, não vai com qualquer pessoa. Olha, é bem complicado. E ensina a sua criança, né? E ensina a gritar, tem que gritar, tem que sair correndo, não pode, botou a mão em você, você sai de perto. Exatamente. Entendeu?
grita, sai correndo, denuncia, e a gente tem que denunciar. E às vezes a gente vai aprender isso, a igreja pode fazer isso, né? Dar esses cursos, essas palestras, como os pais podem orientar os seus filhos em determinadas situações, né? E a gente tem que ter, né? Hoje em dia tem tido uma procura muito maior, né, nessa questão de capacitar pessoas para poder estar trabalhando nessas frentes na igreja. Sim, e oferecendo esse trabalho, inclusive para as escolas. Sim. Né? A gente precisa tomar o nosso lugar na sociedade, sabe? Como cristão. Você não precisa chegar lá e ó, eu vim aqui porque eu sou crente e agora eu vou pregar a Bíblia aqui porque isso é errado, isso é errado. Não é nada disso. Sim. Você vai, olha, eu faço orientação sobre defesa da criança, sobre defender contra abuso, né? Sim, e tal, perfeito. Não sei o que. E você vai entrar. E o que eu falo é o seguinte, gente, o crente não precisa falar de Jesus em lugar nenhum. Sabe? Ele precisa viver o evangelho. Se preciso, ele pregue o evangelho. Porque quando ele vive, onde você pisar, meu irmão, você é um homem cheio de Espírito Santo. Onde você pisar, o Espírito Santo chegou. Então, só de você entrar numa escola para você dar palestra sobre sexualidade, né? Sobre ensinar essas coisas, pronto, o Espírito Santo de Deus já está tomando conta daquele ambiente. Glória sabe? a Deus. Glória então, a Deus. Eu creio nisso, eu creio, né? Que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. E é isso que eu tento mostrar para o pessoal do Ministério com Crianças. Se o Ministério com Crianças, o pessoal que trabalha, né, se conscientizar que esse é o nosso papel, esse é o papel do Ministério, eu coloco aqui nesse livro, não só as estratégias que o diabo usa, né? Eu tenho outros capítulos aqui, né? Que eu vou falando tanto sobre o cuidado, né, com a família e como que você trabalha essa questão de educação, disciplina e tal, na família, como aqui eu vou, a partir do capítulo 11, eu vou falando das igrejas, o papel da igreja na educação das crianças. Eu falo sobre restaurando o ministério da infância na igreja. Sim. Porque o Ministério da Infância ficou relegado assim, a levar as crianças para uma sala e contar a história bíblica. Não é só isso. Perfeito. A gente precisa ir para o bairro, a gente precisa ir para as escolas. Eu falo aqui sobre capelania escolar, sabe? A capelania escolar hoje... Gente, a escola hoje é o maior campo missionário que nós temos nas mãos. E às vezes nós investimos tanto fora do país, não sou contra, muito pelo contrário, eu sou uma missionária. Então, só que aí a gente investe tanto fora, e a escola na esquina da nossa igreja, na esquina da nossa casa, as crianças estão se perdendo e a gente poderia fazer alguma coisa, de repente formar capelães escolares, né, e investir ali, de repente, se ele não puder ser um voluntário, a igreja poder trazê-lo para ser um missionário da igreja, né, sendo remunerado dentro das possibilidades da igreja. Eu falo sobre o ministério olhando para fora, né, trabalhando no bairro da nossa casa, da nossa igreja. Perfeito. E a senhora tem essa experiência prática, né, lá com as crianças. Prática. Eu faço isso em todo lugar que eu moro, né? Hoje eu moro em Taubaté, São Paulo. Eu faço isso na minha casa, com as crianças do meu bairro, entendeu? Hoje já tenho ali um trabalho que eu chamo de encontro de crianças em casa. Então, como é que você vai atrair, né, as crianças do bairro e tal? É porque você coloca encontro de crianças em casa. E os pais sabem, eu trabalho isso, eu trabalho valores e princípios dentro da palavra de Deus, ensinando a Bíblia, ensinando as crianças a se protegerem, né, de coisas, e até mesmo ensinando eles quem são eles hoje na sociedade. Porque as crianças têm muitos problemas, né, de família e tudo, e eu falo baseado na minha própria vida. Eu venho de uma família pobre, uma família totalmente disfuncional em todos os sentidos, financeiramente, moralmente, espiritualmente, né, uma família totalmente assim, fora dos planos de Deus. E com 9 anos eu comecei a ir para a igreja levada por uma vizinha. Olha só. Né? E eu comecei a ir para a igreja. E eu gostei tanto de ir para a igreja que eu ia na escola dominical, né? Domingo de manhã, depois eu comecei no culto à noite também, porque era próximo de casa. Eu morava na periferia de São Paulo. Eu ia e num culto à noite.
Olha, nem foi numa escola bíblica, onde a gente separa por faixas etárias. Na época não separava, o culto à noite, as crianças ficavam sempre na igreja. Sim. O pastor fez apelo e eu levantei a mão e fui à frente. Que benção, que lindo. E aí eu penso que, conhecendo os adultos como eu conheço hoje, eu creio que muitos ali pensaram, que essa menina vem sozinha, descabelada às vezes, né? Nem estava tão arrumada e tal, mas... Porque eu ia sozinha, ela foi sozinha. Só porque alguns adultos foram à frente, ela foi também. Não deve ter entendido nada. Olha aí. Eu creio que muitos pensaram isso, pois aquele dia foi o dia da minha conversão. Olha os frutos até hoje. Investindo em outras crianças. Eu passei a evangelizar minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Eu digo assim, pela graça misericordiosa de Deus, toda a minha família foi para Jesus. Então, muito obrigado, doutora Isildinha. Só queria falar, então, do livro. Deixa eu apresentar aqui o livro. Tem esse. E tem esse outro aqui também, que a senhora é coautora, né? Esse eu sou coautora. Casar é muito bom. Casar é muito bom. Então, você pode adquirir esse livro. E esse que foi o tema do nosso assunto aqui. O diabo quer matar, roubar e destruir as crianças. E você pode impedir isso. O link está aí na descrição, né? Editora Muradas. Né? Isso. E aí você pode adquirir lá esse livro. Pastor, doutora, palavras finais para a gente finalizar? Então, a gente começou falando o que seria proteger crianças, Sim. né? Então, hoje, proteger crianças é a gente dar tempo, gastar tempo com elas, né? Conversando com elas, esclarecendo as coisas, né? Tem gente que precisa de ajuda de alguém, então, líderes capacitados que possam orientar os pais, orientar mães, né? A gente precisa do apoio da igreja. A igreja precisa se conscientizar de que ela tem um papel muito mais importante do que o que ela tem vivido hoje, né? Ela é importante. E a igreja, a palavra de Deus é a solução, né? Não só a educação, porque a educação é importantíssima, mas a gente precisa colocar os preceitos, valores e princípios que vão nortear a vida da criança, né? Amém. Então, muito obrigado. Tudo é importante. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, prazer estar aqui, viu? Amém. Muito obrigado. E você que nos acompanhou, com certeza já ouviu muita coisa, de repente vivenciou coisas do tipo que foi falado aqui. Coloque nos comentários a sua opinião, né? Com muito amor. A gente sempre fala que o Debatistas ele funciona assim. Nem sempre a gente traz aqui 2 convidados com oposição de ideias, mas debatista é todo aquele que faz parte, que assiste, que comenta, que compartilha. Então, deixe sua opinião, né, com muito amor. A gente sabe que quando envolve questões em que a política está muito envolvida, o Brasil está muito aflorado, né, nisso tudo, mas o que nós queremos realmente é trazer crescimento para a igreja, crescimento para as famílias, e há realmente uma preocupação latente nisso. Então, deixe aí a sua posição, a sua opinião, e que possa abençoar e edificar outras vidas também. Amém? Mais uma vez, obrigado, doutora, que Deus abençoe, e até o próximo Debatistas.